Fala galera, estamos aqui com mais uma aula do nosso curso de Pré-ENEM de Química e Física 2023 e hoje, com a aula 13 de Química, nós vamos falar sobre cálculo estequiométrico, uma das aulas mais importantes aí do nosso curso, onde a gente vai aprender bastante coisa interessante, né, da base de Química para os outros conteúdos também que vão vir. Então, peço que vocês que não estão aqui na aula ao vivo assistam, né, posteriormente, depois que ela ser editada e disponibilizada para vocês. Bom, no mais, a gente vai falar um pouquinho sobre alguns assuntos relacionados a cálculos, né, envolvendo fórmulas. Né, também vamos falar sobre gases, cálculo de rendimento, cálculo de misturas, reagente em excesso. E aí é um pouquinho que vocês vão ver aqui sobre essa disciplina aí. Vamos lá. Primeiramente, a gente vai falar sobre cálculos de fórmulas. Cálculo de fórmula, a gente vai ter aí a ideia de, a partir da fórmula molecular, do composto, a partir, da massa ali de uma amostra, e aí através dessas ideias que eu vou colocar aqui para vocês, vai se construindo, a formação ali do cálculo estequiométrico, de uma forma mais correta, de uma forma bem exemplificada para vocês entenderem e, porventura, quando baterem de frente com uma questão, conseguirem desenvolver ou desenrolar de qualquer jeito, porque o cálculo estequiométrico você tem bastante ideia de como fazer, né? Então a gente vai mostrar aqui as diversas formas de você realizar através de cálculos de fórmulas. Bom, existe uma fórmula mínima ou empírica que vai indicar ali a proporção mínima inteira em um número de mol de cada elemento na substância. Ou seja, quando a gente está se tratando ali de uma fórmula percentual, então a gente vai tratar aqui de uma fórmula. Então, utilizando a fórmula percentual, a gente vai tratar o cálculo de fórmulas através da fórmula molecular. Então, vou colocar aqui em azul. E aí a gente vai ter um exemplo, que é utilizando a molécula de C2H6O. Então, vamos utilizar aqui, como exemplo, essa molécula aqui, C2H6O. Entendendo aí a partir da fórmula mínima ou empírica, que é o quê? Onde vai indicar a proporção mínima inteira em número de mol de cada elemento na substância. Ou seja, cada elemento aqui a gente vai relacionar ao carbono, ao hidrogênio, ao oxigênio. Então, nós vamos indicar a proporção mínima ali de cada um desses elementos dessa substância inteira. Então, fazendo o cálculo, primeiramente, a gente tem que utilizar a massa molar do composto, ou seja, da substância. Então, qual que é a massa molar do C2H6O? A massa molar do C2H6O, a gente pode, olhando na tabela periódica, a gente consegue descobrir. Então, a gente tem duas moléculas de carbono, o carbono vale 12, mais 6 moléculas de hidrogênio, e o hidrogênio vale 1, então é 6 vezes 1, mais uma molécula de oxigênio, e o oxigênio vale 16, então 16. Então, isso aqui, no total, vai dar 46 gramas por mol. Então, 46 gramas por mol. Então, a massa molar dessa molécula aí. E aí, a gente vai entender agora de cada elemento. Vamos lá. Em relação ao carbono. Então, vamos colocar aqui, carbono. Aqui, o hidrogênio. E aqui, o oxigênio. Bom, do carbono nós temos
qual é a quantidade de carbono que tem ali? Então, a gente tem 46 gramas de carbono. Então, nós temos 46 gramas. E esses 46 gramas, eles equivalem a 100%. Tá, vamos supor que o carbono ali tem 46 gramas e esses 46 gramas é 100% dele. Nessa quantidade aqui, dessa substância, a gente só tem 2 vezes 2, que é o quê? 24. 24 gramas de carbono. Então, se nessa substância nós temos apenas 24 gramas de carbono, qual que vai ser a porcentagem se a gente tiver 46 gramas de carbono? Aqui a gente vai descobrir essa porcentagem. Então, se a gente tiver 46 gramas ali, né, nessa substância, a gente vai ter ali cerca de 52,17 gramas, gramas não, por cento, né, de carbono. Nesse caso se a gente tiver essa quantidade de carbono nessa determinada substância, beleza? Se a gente tiver 46 gramas de carbono nessa substância, né, essas 24 gramas ali de carbono vão estar correspondentes a 52,17 gramas de carbono. Gramas não, por cento. Sempre lembrando que a gente está falando da fórmula mínima ou empírica, tá? Que é o quê? É a proporção mínima inteira em número de mol de cada elemento na sua substância. Agora do hidrogênio. O hidrogênio, 46 gramas, a gente tem aqui a massa molar do composto inteiro. Então, aqui, 46 gramas, que é do C2H6O. Então, vou colocar aqui, 46 gramas de C2, aqui vai ficar um pouquinho mais claro, H6O, equivalem a 100%, correto? Correto. Só que de hidrogênio a gente só tem 6 gramas. Por quê? A gente tem uma molécula aqui, tem 6 moléculas de hidrogênio e o hidrogênio vale 1 na tabela periódica. Então, a gente tem 6 gramas aí de hidrogênio. Então, 6 gramas de hidrogênio vai corresponder a exatamente 13,04% de hidrogênio. E, para finalizar, sobrou o quê? O oxigênio. Então, 46 gramas do composto C6H6O correspondem a 100%. O oxigênio, a gente tem 16 gramas. Né? Aí a gente pode fazer a regrinha de 3, né? Também. 16 gramas equivale a X. Só que, para vocês entenderem de uma outra maneira, aqui você pode fazer o mesmo procedimento. Mas para vocês entenderem de outra maneira, o que vocês podem fazer? Se estiver numa prova, se estiver na hora do Enem lá, fazendo o cálculo, se você quiser adiantar, ou isso é questão de lógica também, vocês podem fazer dessa maneira. Pô, se eu achei do carbono e achei a porcentagem do hidrogênio, só me restou do oxigênio, o que eu tenho que fazer para achar a porcentagem do oxigênio? Diminuir 100 dessas duas aqui, correto? Então, a gente pode fazer assim, 100 menos, abre parênteses, 52,17 mais 13,04. Logo, nós vamos ter 100 menos
65,21. E isso aqui vai dar igual a 34,79%. Então, você nem precisa de fazer regrinha de 3, nesse caso. Agora, a gente vai falar sobre a massa de uma amostra. Vamos supor aqui que a gente tem um outro exemplo. Quando a gente usa a massa de uma amostra. Esse aqui é o segundo exemplo. Utilizando o óxido de ferro, que é esse cara aqui, FeO, o óxido de ferro. Quando a gente tem, por exemplo, aí 0,40 gramas de óxido, e desse 0,40, 0,28, vamos supor que 0,28 é de ferro. Tá, beleza. Então, a gente tem aí 0,40 gramas de óxido e 0,28 gramas de ferro. Bom, para a gente descobrir a porcentagem de óxido e de ferro, a gente tem que fazer o quê? Bom, montar outra regrinha de 3. Como que a gente vai montar? Simples. 0,40 gramas vai corresponder a 100%. 100%. E 0,28 vai corresponder a X. Por quê? Porque a quantidade que a gente quer é a incógnita que a gente quer achar. Então, esse X vai ser o quê? Fazendo a regra de 3, vai dar igual a 70. 70% vai ser o quê? A porcentagem de ferro. Isso aí. E os outros 30? Os outros 30 vai ser a porcentagem de oxigênio. Então, 70% vai ser ferro e 30% vai ser oxigênio. Belezinha. Agora, vem comigo aqui para você entender outra coisa. Quando a gente tem aqui uma molécula de glicose, por exemplo, que é a C6H12O, C6H12O6, uma molécula de oxigênio. Se a gente dividir isso aqui por 6, nós vamos ter uma fórmula mínima, né? Lembra que eu falei da fórmula mínima? Então, a gente pode fazer isso aqui. Então, vamos dividir isso aqui por 6. Essa fórmula aqui, essa molécula aqui de glicose, ela passa a ser essa molécula aqui, ó. CH12 dividido por 6 vai dar 2. 6 dividido por 6 vai dar 1. Então, aqui você pode colocar só o O. Então, isso aqui, ó, é a fórmula mínima. Fórmula mínima da molécula. Aí, nesse caso, nós temos a porcentagem de carbono, a porcentagem de hidrogênio e a porcentagem de oxigênio. A porcentagem de carbono, a gente tem que é 40%. A de hidrogênio, nesse caso, vai ser 6,6%. E a de oxigênio, 6,6%. E a de oxigênio, 53,4%. Bom, mas como que a gente vai descobrir como que a gente faz essa fórmula mínima? Bom, nós pegamos aí cada quantidade e divide a porcentagem pela massa de cada substância, de cada elemento da substância. Então, por exemplo, no carbono aqui, levando em consideração o carbono, a gente tem que essa quantidade aqui
de carbono dessa molécula de glicose equivale a 40%. Então, se a gente pegar 40 e dividir pela massa do carbono, a massa do carbono, olhando a tabela periódica, é 12. Nós vamos encontrar um valor aí de 3,3. Aqui a gente pode simplificar, né? Dividido por 3,3. Isso aqui vai ser igual a 1. Isso aqui vai ser igual a 1. Do hidrogênio, a mesma coisa. 6,6 dividido pela massa molar, que é 1. Então, a gente vai encontrar um valor aí de... Aqui vai ficar 6,6 dividido por 1. Então, isso aqui vai ficar 6,6 dividido pelo menor número que a gente encontrou. Até agora o menor foi 3,3. Então, a gente divide por 3,3. Então, isso aqui vai dar igual a 2. Tem gente que faz assim, ó. Tira essa vírgula para ficar mais fácil de entender. Então, tem gente que coloca só o 3 dividido por 3, tá? Aqui eu estou fazendo bem bonitinho. Mas para você entender, você pode fazer a divisão normal. 3 dividido por 3, simplificar até... Chegou na última simplificação, na menor simplificação. E aí a gente tem essa divisão, que vai dar igual a 1, nesse caso aqui. Nesse segundo caso aqui, a gente tem 6,6 dividido por 1. Só que aí a gente divide pela menor simplificação que a gente achou anteriormente, ou seja, do carbono. Foi 3, então a gente pega 6 dividido por 3 e vai dar 2. E a do oxigênio, nós temos 53,4 dividido por 16, que é a massa do oxigênio. Isso aqui, simplificando, vai também dar 3 sobre 3 no final. Isso aqui vai dar 1. Então, ficou 1, 2, 1. Ou seja, a mesma coisa que a gente achou aqui, ó. Carbono 1. Vou colocar um número, mas não se coloca quando é 1, tá bom? Só se coloca quando é mais de um número. Por exemplo, quando é 2, quando é 3. Quando é 1, a gente não coloca nenhum número no coeficiente. A quantidade, no caso, né? Porque é 1, então não precisa colocar. Só a substância ali já vai indicar que é 1, né? Quando a gente não tem nenhum número. O hidrogênio, como a gente fez o cálculo, achamos, ficou 2. E por fim, o oxigênio também ficou 1. Estou colocando o número aqui só para vocês entenderem, mas o correto é esse aqui, que é a fórmula mínima, tá? Bom, acredito que vocês entenderam essa parte. Agora a gente vai partir para os casos gerais. Quais são os casos gerais? Coloquei aqui para vocês uma regrinha. Primeiro, a gente tem que montar a equação química balanceada. Depois, a gente tem que selecionar as substâncias envolvidas com suas respectivas unidades. E, por último, a gente monta a regra de 3. E aí eu coloquei um exemplo. O exemplo nos diz o seguinte: qual o volume em litros de CO2 obtido na CNTP quando são queimados 690 gramas de C2H6O? Bom, ele está querendo achar o quê? O volume em litros. Então, para a gente achar o volume em litros, a gente tem que lembrar que na CNTP o volume é 22,4. Então, a gente tem que fazer a regrinha de 3 em relação a esse volume. Bom, e como que nós vamos fazer? Primeiro, a gente vai montar a equação química, né? Balanceada. E aí, a gente tem o que nas reações ali para formar o quê? Bom, se ele está falando ali a queima a gente sabe que é combustão. E aí, ele nos deu uma molécula, que é C2H6O. Então, a gente coloca essa molécula aqui, C2H6O,
E ela vai reagir com quem? Com o oxigênio que está na atmosfera, né? Para gerar alguma coisa. Então, ela vai reagir com o oxigênio, O2, gasoso. Não necessariamente vocês têm que colocar os estados, tá? Mas é importante vocês entenderem os estados que estão entre parênteses aqui, ó. Aqui está líquido, o oxigênio é gás, então ele está na forma gasosa na atmosfera. E isso aqui vai formar o quê? Isso aqui vai formar CO2 mais água, perfeito? Bom, e aí para a gente, depois que a gente montar a equação, a gente tem que fazer o quê? Balancear ela, né? Então aí a gente tem que ver o que tem de um lado e o que tem de um outro. Vou balancear rapidamente aqui para vocês, para a gente não perder tempo. Então aqui a gente tem 3 moléculas de O2, 2 moléculas de CO2 e 3 moléculas de água. Ok, está balanceada. Bom, o segundo passo é selecionar as substâncias envolvidas com as suas respectivas unidades. Bom, e montar a regra de 3. Então, a gente já vai para a montagem da regra de 3. Ele quer saber o volume em litros de CO2 obtido nas condições normais de temperatura e pressão quando são queimados 690 gramas de C2H6O. Bom, 46 gramas de C2H6O. Pô, mas por que 46 gramas, Felipe? Lembra da massa molar. A gente tem que utilizar a massa molar da substância que ele está levando em consideração. A substância que o enunciado está perguntando é essa aqui. Então, a massa molar de C2H6O é 46 gramas por mol. Então, 46 gramas de C2H6O está relacionado a qual quantidade de litros nas condições normais de temperatura e pressão? A 22,4. Ok? 22,4 litros. Só que aí tem um porém. A proporção que nós estamos levando em consideração é de uma coisa em relação a outra. Então, 46 gramas de C2H6O, a gente está fazendo a proporção com quem? Com quem está do lado, né? Então, é com o oxigênio, com o CO2, perdão. Porque o exercício está falando em relação ao CO2, ao gás carbônico. Então, as duas coisas que nós temos que levar em consideração. Uma ao C2H6O e a outra ao CO2. Então, a proporção tem que ser entre essa substância e essa substância. Essa substância aqui, nós temos um coeficiente estequiométrico, que é o número 2. Então, nós pegamos essa quantidade em litros na CNTP e nós multiplicamos por 2. Ou seja, a gente pega esse valor aqui e multiplica por 2. Por quê? Porque o coeficiente estequiométrico é 2. Então, 22,4 litros vezes 2 de CO2. Continuando, o que ele quer? O que ele falou que qual quantidade que é queimada? Em gramas, 690. Então, a gente coloca o 690 aqui, ó. 690 gramas de C2H6O foram queimados. Qual o volume? Aqui, ó, a resposta que a gente vai encontrar, X. Qual o volume em litros de CO2 obtido? Então, o volume vai ser esse X aí. Então, X vai ser o quê? 690 vezes 22,4 vezes 2, dividido por 46. Então, vai ser 690 vezes 44,8 dividido por 46. X vai ser igual a 30.912
que é a multiplicação disso aqui, dividido por 46. X vai ser igual a 672 litros de CO2 nas CNTP, ou seja, nas condições normais de temperatura e pressão. Belezinha, galera? Vamos para a próxima. Não acabou. Outro caso aí. Quantas moléculas de H1 são produzidas quando colocamos para reagir 0,1 mol de H2 com I2 suficiente? Pô, não entendi nada. Calma. Primeira coisa, montar a equação química balanceada. Pô, a gente tem aqui. Vamos circular primeiro as substâncias que ele nos deu. H1, H2, I2. Tá. Como que eu vou fazer isso? Pô, eu tenho ali moléculas de H1. Quantas moléculas de H1 são produzidas? Então, para produzir H1, eu tenho que ter H1 não, aqui é HI, tá? É HI. Quantas moléculas de HI vão ser produzidas a partir dessa molécula aqui de H2, de hidrogênio? Então, vamos lá. A gente tem hidrogênio, H2, e esse hidrogênio ele vai reagir com a molécula de iodo, que é o I2. Então, o hidrogênio vai reagir com o iodo, tá? H2 vai reagir com o I2. H2 mais I2 vai formar o HI. O HI, que é essa molequinha aqui, beleza? E aí, depois disso, a gente tem que fazer o quê? Balancear. Então, a gente tem que balancear a equação. Então, a gente coloca aqui o número 2 para balancear. Beleza. E aí ele está perguntando quantas moléculas de HI são produzidas quando colocamos para reagir 0,1 mol de H2 com I2 suficiente. Nós sabemos que 1 mol, vou até colocar de outra cor aqui, para vocês enxergarem melhor. 1 mol H2 produz quantos mols de HI? 6 vezes 10 elevado a 23, que é o quê? O número de Avogadro. Então, a gente tem que levar em consideração aqui, ó, ao número de Avogadro, ao número de quantidade de moléculas, né? Então, 2 vezes, por quê? Lembra do coeficiente estequiométrico, 2 vezes 6 vezes 10 a 23 moléculas de HI. Bom, agora ficou fácil. Se ele falou que 0,1 mol de H2, então aqui, quando a gente coloca ali para reagir 0,1 mol de H2, ele está perguntando qual é a quantidade de HI vão ser produzidas. Então, se ele colocou aqui 0,1 mol, qual vai ser a quantidade de HI que vai ser produzida aí? Bom, agora, mamão com açúcar. Multiplicou 0,1 vezes 2 vezes 6 vezes 10 é 23. A gente tem esse resultado. Então, x vai ser igual a 1,2. Aí é interessante que vocês utilizem a calculadora, tá? Se possível, a científica. 1,2 vezes 10 a 23 moléculas de HI. Esse exemplo foi um exemplo muito interessante, porque vocês têm que utilizar o quê? O número, isso aqui
é o número de Avogadro, né? Tá? Falando agora sobre gases fora da CNTP, nós vamos utilizar aquela famosa equação, né, de Clapeyron, que é a PV-nRT. Então, a gente utilizando a PV igual a nRT, onde P é a pressão, e essa pressão pode ser dada em atm, milímetros de mercúrio, onde o volume é dado, o V é volume, e ele é dado em litros. O N é o número de mol. Número de mol. O R é a constante universal dos gases. E ela é dada em atm, né, milímetros de mercúrio. Uma coisa interessante aqui é que a gente vai usar o 0,082, então vou colocar até entre parênteses aqui, ó, uma observação. Usa-se 0,082 litros vezes atm por mol vezes Kelvin para a pressão. Deu uma travada aqui. Para pressão em atm ou 62,3 litros vezes milímetros de mercúrio por mol vezes Kelvin para a pressão em milímetros de mercúrio. Então, usa-se 0,082 litros vezes atm por mol vezes Kelvin para a pressão em atm ou 62,3 litros vezes milímetros de mercúrio por mol vezes Kelvin para a pressão em milímetros de mercúrio, tá? Então, isso aqui é muito interessante de vocês entenderem. Por quê? Porque se você usar um valor diferente para uma outra coisa, vai dar errado o seu cálculo, igual eu já falei nas outras aulas anteriores. Então, vamos lá. Vamos fazer esse exercício aqui, ó. Sabendo que a reação a seguir ocorreu na temperatura de 27 graus e pressão de 1 atm, então, o primeiro passo é circular os dados que a questão está nos dando. Então, 27 graus, pressão 1 atm, determine a massa de HCl que foi necessária para reagir com NH3CO3 e produzir 42 litros de CO2. Pô, questão difícil, né? Não. Primeiro, vamos montar a equação aqui. Então, a gente tem aqui, ó, esse ácido, que é o NaHCO3. Esse ácido ele vai reagir com alguma coisa. Ele vai reagir com o HCl. Então, a gente tem HCl. E aí, vai formar esse sal aqui, que é o NaCl mais CO2 mais água. Ó, então a gente tem aqui o ácido
NaHCO3 mais o HCl. E isso aqui vai formar o sal de cozinha, que é o NaCl. Ou seja, esse cátion se juntou com esse ânion. Se a gente fizer a dissociação disso aqui, nós vamos ver que nós vamos ter um cátion e um ânion. Se a gente fizer a dissociação disso aqui, nós vamos ter um cátion e um ânion. Essa aula vocês já tiveram, tá? Então, sempre para a formação aqui, ó, dos produtos, tá? A gente tem que levar essa consideração de dissociação ali das substâncias. Então, aqui formou o NaCl, o CO2 vai ser liberado para a atmosfera. Esse CO2 é gasoso, tá? Então, ele é um Gzinho aqui. E a água, né? A água na sua forma líquida aqui. Se a gente parar para analisar essa reação, se ela está balanceada, a gente vai ver que ela realmente está balanceada. Então, a proporção dela aí vai ser 1 para 1. Belezinha? Então, a gente vai ver que ela é balanceada, a proporção é 1 para 1. Outra coisa que nós temos que levar em consideração é que o exercício ele está levando em consideração aos gases, né? Então, a gente vai ter que utilizar a fórmula da equação de Clapeyron, que é a PV igual a nRT, ok? E aí, ele está querendo o quê? Determine a massa de HCl que foi necessária para reagir com o NaHCO3 e produzir 492 litros de CO2 em uma temperatura de 27 graus e pressão de 1 atm. Bom, para a gente achar a massa, nós temos que fazer uma regrinha de 3, né? Ou seja, uma quantidade de alguma coisa que vai estar em relação à quantidade de uma outra coisa, uma quantidade x que vai estar em relação a outra quantidade de outra coisa. E essas coisas vocês têm que interpretar na equação. Bom, primeiro, se ele está querendo a massa de HCl, a incógnita vai ser o quê? HCl. E para a gente utilizar a massa de HCl, a gente tem que achar primeiro a massa molar do HCl. Então, a massa molar do HCl é 36,5 gramas por mol. 36,5 gramas por mol. Beleza, então achamos aí a massa molar do HCl. Bom, mas ele me deu aí a temperatura, me deu a pressão, o que eu faço com isso? Me deu uma quantidade em litros ali de CO2 também. Olha, se ele nos deu esses dados, a gente tem que utilizar. E se a gente está levando em consideração aos gases, nós temos que utilizar a fórmula da equação de Clapeyron. Para achar o quê? Olha, a pressão a gente já tem, o volume a gente já tem, o R a gente sabe que é constante, então a gente pode utilizar o 0,082, e a temperatura também temos, que é 27 graus, só que a temperatura nessa equação aí é em Kelvin, então a gente tem que somar com 273, né? Isso aí. Então vamos lá. Vamos colocar aqui cada coisa no seu, cada incógnita aqui correspondente aos seus valores. Então a pressão ela vai ser igual a 1 atm, o volume vai ser igual a 492 litros, o número de mol a gente vai encontrar. A gente não sabe. O R
nós podemos utilizar o 0,082 e a temperatura é 27 graus mais 273. Isso vai corresponder a 300 Kelvin. Beleza. Então a gente está faltando aí o número de mol, né? Exatamente. Se a gente pegar essa equação aqui, e reformular ela isolando o número de mol, então a gente isola o N. Vai ser igual a pressão vezes o volume dividido por R sobre T. Então, é pressão vezes o volume dividido por R sobre T. E aí, nós vamos achar o valor de número de mol. Bom, então vamos achar o número de mol aqui. O número de mol, ele vai ser igual a P, que é 1, vezes volume, que é 492, dividido por R, que é 0,082, vezes a temperatura, que é 300. Então, calculando isso, nós temos que o número de mol ele vai ser igual a 20 mol. Pô, mas por que a gente achou o número de mol? A gente achou o número de mol porque no exercício, no enunciado, ele nos deu as reações que estão acontecendo, ou seja, NaHCO3 mais HCl vai formar NaCl mais CO2 mais água, e perguntou a massa de uma única substância, que é a massa de HCl. E aí, para a gente achar a massa de HCl, a gente tem que levar em consideração a proporção do HCl com a outra coisa, né, que a gente está levando em consideração. E a gente vai levar em consideração ao quê? Então, vamos montar a regrinha de 3 agora. Então, nós temos aí 36. Vou montar aqui no cantinho aqui. 36,5 gramas. Lembra que aqui, a massa molar é grama por mol? Então, é 36,5 gramas de HCl que está relacionada a uma certa quantidade de mol, certo? E uma quantidade de mol de quem? De CO2. Ou seja, nós estamos levando em consideração essa molécula aqui e essa molécula aqui. Ou seja, há 1 mol de CO2. Ok? Por quê? Porque ele deu a quantidade que vai necessária ali para produzir essa quantidade em litros. E aí, por isso que nós temos que achar a quantidade de mol de CO2, porque o enunciado está relacionando ao NaHCO3 para produzir uma certa quantidade de CO2. Então, nós temos que achar a quantidade de mol de CO2. E é o que foi que a gente descobriu. Esse N aqui é 20 mol de CO2. Logo, a gente pode colocar aqui 20 mol de CO2 vai ser correspondente a quantos gramas de HCl? Ou seja, qual massa de HCl? E é o que a gente quer descobrir, a massa de HCl que foi necessária para reagir com NaHCO3 e produzir 492 litros de CO2. Logo, a massa de HCl vai ser de 730 gramas. Então, aqui nós vamos ter um valor de 730 gramas de HCl que vão ser necessários para produzir ali 492 litros de CO2.
Belezinha? Bom, galera, agora a gente vai falar sobre o rendimento, né? O cálculo do rendimento. Como que nós vamos realizar esse cálculo do rendimento? Bom, primeiro passo, a gente vai utilizar o passo a passo do caso geral, que é montar a equação, né? Ver se está balanceada, e depois realizar o cálculo do rendimento com uma última regra de 3. E aí, para isso, a gente vai fazer esse exercício que está aqui. E o exercício nos diz o seguinte: o ácido etanóico reage com o metanol segundo a reação química representada a seguir: C2H4O2 mais CH3OH formando C3H6O2 mais água. Bom, então o primeiro passo, que é utilizar o passo a passo do caso geral, já está feito, que é o que? Montamos, já temos a equação montada e observando aqui ela já está balanceada, né? E aí o exercício nos diz da seguinte maneira: sabendo que 0,25 mol de ácido reagiu completamente com o metanol para formar 13,875 gramas de éster, determine o rendimento da reação. Bom, primeiramente, para vocês identificarem cada substância, eu vou colocar aqui o que significa cada uma, para vocês entenderem. Então, esse C2H4O2, ele é o ácido etanóico. Beleza. Vou colocar de outra cor aqui. Vamos colocar de verde. O CH3OH. Então, o CH3OH, ele vai ser o metanol. Beleza. E por último, vamos colocar aqui em vermelho, o C3H6O2, ele vai ser o éster. Belezinha. Vamos colocar agora de preto e vamos montar a nossa questão. Resolver a nossa questão. Olhando a equação química, a reação química, a gente pode analisar que ela já está balanceada e a proporção dela já é 1 para 1, ou seja, 1 mol de cada coisa está para 1 mol de outra coisa, ou seja, 1 mol de ácido etanóico está para 1 mol de éster. E as duas substâncias que nós vamos levar em consideração é o ácido etanóico, ou seja, essa aqui, e o éster, essa aqui. E aí, no exercício, ele fala o seguinte: sabendo que 0,25 mol de ácido reagiu completamente com metanol para formar 13,875 gramas, determine o rendimento. Olha, então, nós temos que 1 mol, aqui é uma reação 1 para 1. Então, nós temos que 1 mol de ácido etanóico, ou seja, de C2H4O2, correspondem à massa molar do éster. Exatamente. 1 mol de alguma coisa corresponde a grama de outra coisa. Então, é por isso que a gente tem que determinar a massa molar do éster. Determinando a massa molar, vou até colocar de vermelho aqui de novo. Nós temos que a massa molar do C3H6O2, ela é de 74 gramas por mol. Logo, 1 mol de ácido etanóico, que é o C2H4O2, correspondem a 74 gramas de C3H6O2. Agora ficou mais fácil, né? Se ele falou que 0,25 mol de ácido vai reagir com o metanol, ou seja, com essa segunda substância aqui, e vai formar 13,875 gramas, qual que vai ser o rendimento dessa reação completa? E para a gente achar o rendimento, a gente tem que saber a quantidade de éster que vai estar envolvida nessa reação, né? Então, qual a quantidade, qual vai ser a quantidade real ali de éster? Para a gente achar, a gente vai utilizar essa regrinha de 3. 0,25
mol de C2H4O2 correspondem a X. Ou seja, X vai ser igual a 18,5 gramas de C3H6O2. Ou seja, 18,5 gramas é a quantidade total de éster. E aí ele está perguntando qual é o rendimento em 13,875 gramas, ou seja, em uma quantidade menor. E para isso a gente utiliza o cálculo do rendimento. Vou colocar de outra cor aqui. E para a gente fazer esse cálculo do rendimento, a gente basta pegar esses 18,5 gramas. Então, 18,5 gramas de C3H6O2, que correspondem à massa total, ou seja, a 100% de massa, 13,875 gramas, que é o que ele falou que vai formar. Então, a gente pode colocar aqui, 13,875 gramas de C3H6O2 vão ser quantos por cento? E é aí que vem a nossa resposta, achando o rendimento dessa reação química. Então, X é igual a 75%. Então, o rendimento dessa reação aí é de 75%. Por quê? Porque 13,875 gramas de éster, ou seja, de C3H6O2, que é o éster, correspondem a 75% de rendimento da reação. Belezinha, galera? Espero que vocês tenham gostado dessa parte de rendimento e caso vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar mensagem para mim. Bom, continuando a nossa aula, nós vamos falar sobre reagente impuro agora. E para a gente entender, eu coloquei uma questão aqui para a gente resolver também. E a diferença dessa para outra é que nessa nós vamos determinar a quantidade de amostra pura. O que é a amostra pura? É a amostra que está reagindo ali naquela equação. Beleza? E aí, quando a gente for determinando aqui, vocês vão conseguir entender. Então, vamos lá. Uma amostra de 400 gramas de CaCO3, então 400 gramas de CaCO3 contém 75% de pureza. Determine o volume em litros de CO2 obtido na CNTP quando essa substância sofre decomposição térmica. Olha, nesse caso ele está falando de CNTP, então a resposta final ele vai querer em litros, né? Porque ele está querendo aqui, determine o volume. Então a nossa resposta final vai ser em litros. Belezinha. Nessa equação aqui, nós vamos utilizar, vou até colocar de preto aqui, as seguintes substâncias. O CaCO3, então vou colocar aqui, o CaCO3, ele vai se dissociar, né, e vai formar o CaO, que é o óxido de cálcio, tá? CaO é o óxido de cálcio, ou seja, o carbonato de cálcio vai se dissociar, vai formar o óxido de cálcio mais o gás carbônico, o CO2, tá? Então, quando ele falou que essa amostra ali de 400 gramas de CaCO3 vai conter 75% de pureza, ele está nos falando que 400 gramas, aí a gente faz uma regrinha de 3, 400 gramas de CaCO3, que está correspondendo a 100% de pureza,
Quando a gente utiliza 75%, quantos gramas a gente vai ter? Então, quando a gente utiliza 75%, nós vamos ter 300 gramas de CaCO3. Deu para entender? Ó, uma amostra de 400 gramas de CaCO3 contém 75% de pureza. Pô, se ela tem 75% de pureza, qual vai ser a quantidade em gramas nesse 75%? É essa pergunta que você tem que se fazer na hora da prova, tá? Na hora de você bater o olho numa questão. Porque o 100% é os 400 gramas. E os 75%? Vai ser qual a quantidade em gramas? Tá? Então, 400 gramas correspondem a 100%. 75% correspondem a X, que é o que você quer descobrir. Logo, X é igual a 300 gramas de CaCO3. Beleza? E aí ele está falando para determinar o volume em litros de CO2. Ou seja, se a gente tem ali 100 gramas de CaCO3, esses 100 gramas vai corresponder aí a 22,4 litros de CO2. Por quê? Porque 400 menos 300, então a gente pode utilizar aqui, ó, essa diferença do rendimento anterior, né? A gente faz a diferença ali de rendimento. Então, a gente com 400 gramas a gente tem 100%, com 300 gramas a gente tem 75%. Então, se a gente faz essa diferença, nós temos ali uma quantidade em litros de CaCO3, ou seja, 100 gramas que restou dessa diferença correspondem ao volume de gás carbônico que está ali nessa reação química. Então, 100 gramas de CaCO3 corresponde a 22,4 litros de CO2. Logo, 300 gramas de CaCO3 correspondem a X, que é o que ele quer descobrir. Então, X vai ser igual a 67,2 litros de CO2 na CNTP. Belezinha? Então, uma coisa que vocês têm que interpretar. Ele te deu uma amostra ali com 400 gramas, né, de carbonato de cálcio. E aí, ele falou que nessas 400 gramas contém 75% de pureza. Só que aí, ele está querendo o volume em litros de CO2. E por que o CO2? Porque quando você dissocia o CaCO3, ele forma o óxido de cálcio, que é o CaO, mais o gás carbônico, que é o CO2. Então, ele tá levando em consideração uma quantidade de CO2. Então, você tem que fazer a proporção de CaCO3, ou seja, dessa molécula aqui, deixa eu circular, dessa molécula aqui e dessa aqui, dessas duas substâncias aqui. Ou seja, está sofrendo uma decomposição térmica. Bom, na CNTP a gente sabe que o volume em litros é um volume padrão, que é de 22,4 litros. Então, quando a gente vai fazer essa regrinha de 3, para achar essa quantidade de litros, nós temos que relacionar a quantidade de massa daquela substância. Bom, se a quantidade de massa que restou foi 100 gramas,
que a quantidade de massa que a gente achou em 75 gramas foi de 300, nós podemos achar a quantidade em litros de CO2. Ou seja, onde a gente colocou aqui na nossa regrinha de 3, que 100 gramas de CaCO3 correspondem a 22,4 litros de CO2 e 300 gramas de CaCO3 correspondem a X, e X é igual a 67,2 litros de CO2 na CNTP. Belezinha, galerinha?